Bem-vindo ao Sintonia Holística, um podcast para falar de saúde, bem-estar, terapias integrativas, para tirar você da zona de conforto de forma simples, saudável, gostosa e com muito bom humor. Vamos conversar com um novo convidado, vamos ter muitas coisas boas. Eu sou Cristiana Cavalcante, terapeuta integrativa, trabalho com hipnose, com constelação familiar, com várias terapias. Aqui pertinho de vocês, em Friburgo, no Cadima Shopping. Vocês podem me encontrar sempre com horinha marcada pelo Instagram ou pelo telefone, que é o 21996795340. Eu vou pedir para que vocês me façam um grande favor. Curtam esse vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal, porque a gente quer levar cada vez mais coisas boas para vocês. Vou falar um pouquinho dos nossos queridos amigos. Começando falando aqui. Tá, vai entrar lá. Essa sou eu, um pouquinho de mim, só pulando. Vamos falar do Realize. Nosso espaço maravilhoso de podcast, onde você pode também fazer o seu. Você tem algo para falar para as pessoas? Não precisa ser só da sua profissão, do que você tiver de bom para colocar para o mundo. Tá aqui, ó. 22997734493 ou pelo Instagram no Estúdio Realize NF de Nova Friburgo. Rapidinho vocês entram em contato, eles vão te atender muito bem, vai ser muito gostoso e eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar. Nossos patrocinadores, nós temos o nosso querido Hugo, que também tem um podcast aqui, tem o DutraCast. E o Hugo, ele é um grande profissional de finanças, tem livros maravilhosos, tem um programa ensinando a falar para aquelas pessoas como eu que estão começando a engatinhar. E é com ele que a gente vai aprender, é com ele que a gente vai entender. Ele que pode ser seu consultor financeiro, que vale muito a pena. Confesso que eu achava no início que era bobagem, até descobrir quanta diferença faz. E vocês podem entrar em contato com eles direto pelo Hugo_F Dutra. Facinho de encontrar, eles entram em contato com vocês, eles vão dar todo o apoio, todo o caminhozinho das pedras de verdade. E nós estamos aqui com o nosso querido Paulo, um grande mestre, grande amigo. Conheço há pouquinho tempo, que a gente não vai falar a idade. Ele é fundador de uma técnica maravilhosa. Eu chamo de técnica? Chamo de técnica. Que é o Combato. Especialista com facas, mestre responsável por artes marciais filipinas e indonésias aqui no Brasil. Isso é só um iniciozinho, porque o currículo desse homem é enorme e maravilhoso. E eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo. Bom, eu sou Paulo Buquerque, acho que você já me apresentou bem o suficiente, né? Eu vim aqui trazer umas ideias bem diferentes do que vocês estão acostumados a ouvir sobre artes marciais, defesa pessoal. E como é que a gente começa, Cris? Que eu sou virgem nesse negócio de podcast. Nada bobagem, olha só. Eu sei que você já trabalhou em muitos lugares com coisas muito diferentes. Vamos começar lá do início. Como começou toda essa brincadeira? Bom, vamos lá. Então vamos começar. Nasci em 67 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Pouca gente sabe disso, né? Porque eu moro no Rio de Janeiro desde criança. Eu posso dizer que meus primeiros mestres foram meus pais, meu pai e mãe, que acho que como todo mundo. Só que meu pai começou a me ensinar a lutar, começou a me ensinar a atirar, porque na família havia uma grande preocupação em relação à segurança, porque o meu avô foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Nossa. Aos 10 anos eu sofri uma violência que garanto para você que nenhum homem gostaria de sofrer. Né? Acho que eu não vou entrar em pormenores aqui. E eu mesmo fazendo luta dos 5 anos até hoje, que eu nunca parei de lutar, aos 10, depois daquilo, eu não me sentia mais seguro. Entendi. Não me sentia segurança com arte marcial nenhuma, eu fiz várias. Tive mestres impressionantes. Francisco Mansuro, Chico do Jiu-Jitsu, Matsuro Megumi do Karate Kyokushin, Santa Rosa do boxe, Mestre Kobe do Krav Maga. Eu tive, assim, dezenas, mas quem mais me marcou foi o Turron Greg Allen, meu mestre de Kali,
que me deu o título de mestre, depois o Jerry Jacobs, que me deu o título de mestre de Silat também, porque são artes realmente diferentes do que existiam. Mas ainda assim, mesmo sendo especialista em faca e tudo, eu não me sentia seguro. Sim. Então, aos 21, eu comecei ainda, sou formado em informática e tudo, trabalhei 10 anos na área, eu tinha uma certa paranoia com isso. Então, eu olhava assim, uma academia de luta e eu via um relato de uma briga de rua, porque não tinha muito vídeo, né? Sim. Hoje, com o celular, a gente tem tudo filmado, é uma fonte maravilhosa de estudo, não tinha nada. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo nessa academia não parece com o que aconteceu na rua, né? E comecei a prestar atenção nisso. Então, o pessoal em arte marcial era uma coisa muito previsível. Olha, eu vou te dar um soco, o cara vai dar um soco assim, um soco assado, né? A faca vai vir assim, só que na rua o cara chega para você, cara, que horas são? E te enfia a faca de qualquer maneira. Infelizmente é verdade. Não é? Então, são coisas muito diferentes. Então, eu considero as artes marciais umas excelentes ferramentas, mas o problema é outro cenário, é outro contexto. Quando você está falando, por exemplo, de defesa pessoal, até pouco tempo atrás, aliás, o Krav Maga que tem uma melhorada nisso, né? A maioria das pessoas tinha uma visão que defesa pessoal era você juntar um pouquinho de cada arte marcial. Eu vou aprender a chutar como o cara do Muay Thai, o chão do judô, o soco do boxe, alguma coisa do karatê, uma coisa assim. Só que não é. Essa é a questão. Todas as artes marciais, elas foram criadas não em artes marciais, não foram criadas em guerra. Que arte marcial, né, é a ideia de guerra, Deus da guerra. Todas as artes desarmadas que tem, elas nunca foram para a guerra. Nenhuma dessas guerras que você não consegue nem imaginar uma guerra que não tenha armas. Isso é verdade, porque desde que o mundo é mundo, nem que fosse na pedrada... Exatamente. Né? Um pedaço de pau, osso, que nem o 2001. Então eu falei, mas por que arte marcial? Na verdade, os caras faziam duelos. Então, o fundador do karatê japonês, o Gishin Funakoshi, os mestres dele, Totsu, Matsumura, eles faziam duelos. Né? O judô fazia duelos, o jiu-jitsu fazia duelos. Isso é mais ou menos como se fosse um MMA hoje. É uma relação homem a homem. Acontece que quando você vai para a rua, são 4 caras te atacando, 5. Então, só te cortando, seria mais um jogo? Quando você está falando de defesa de arte marcial, é um jogo. Exato, você definiu muito bem. Um jogo de 2 pessoas. Que às vezes o cara se arrebenta, mas tem regras, né? Sim. Tem limitações. Como é que eu explico para as pessoas, quando o cara vai numa unidade da combate, qual é a diferença? Eu falo assim, que aliás eu vou propor isso para vocês. Pensa no melhor lutador que você conhece, MMA, qualquer coisa, jiu-jitsu, boxe. Pensou? Perfeito. Ótimo, pode. Agora pensa nele no ringue, tá batendo com bastante gente, né? O cara é campeão mundial, bateu em 50 pessoas, 100 pessoas, ótimo. Agora imagina ele andando na rua com a esposa e com o filho. Aí chega um cara e põe uma arma na cabeça do filho e fala assim, vou levar. Entrega na hora. Entrega. As tuas artes marciais não adiantaram nada. O que adiantaria, né? Adiantaria você prevenir, adiantaria você ter leitura corporal, adiantaria você ter capacidade de negociar. Então, isso tudo não era ensinado em arte marcial. E eu comecei a ver que isso aí era um dos caminhos que a gente podia ter. Quem me trouxe, né, que foi na época que você me conheceu, para dar aula na Rede Globo de televisão, foi o Roberto Marconi. Foi um dos caras que me ajudou muito a organizar essa forma de pensar. Infelizmente ele é falecido, mas sim, eu considero ele um mestre também. Não, cara, isso aí você está muito bom, vamos botar assim, vamos botar assado. Porque eu percebi que estava faltando tudo isso. Eu chegava, perguntava às pessoas, vem cá, você foi na aula de arte marcial, de defesa pessoal? O cara te ensinou, por exemplo, o que é legítima defesa? Não. Quer dizer, o básico, é como se você estivesse dirigindo um carro e não soubesse as leis de trânsito. Quer dizer, a maioria das artes marciais de defesa pessoal não ensinam uma linha de como você vai ter que agir legalmente numa situação real. Então já é um outro problema. Perfeito. Entendeu? E eu pensei assim, cara, eu não quero que as pessoas passem os problemas que eu passei. E graças a Deus, muita gente conseguiu evitar os problemas e outros conseguiram trazer soluções. Caramba, mestre, eu tive uma ideia, tive um não sei o quê. Então o combate é uma organização viva, que ela continua melhorando tempos em tempos, e a gente usa dados, estatísticas, para trazer a realidade, entendeu? A nossa ideia, mais ou menos, é como se fosse um plano de saúde. As pessoas pagam um plano de saúde
Por quê? Porque você paga porque você não quer que aconteça uma droga, Exatamente. um problema, e você não tem com o que contar. Você paga querendo não usar. Querendo não usar. A ideia do combate é essa. Você está lá 2 vezes por semana. Só que aí que entra uma coisa que eu falei para você. Eu queria fazer uma coisa realmente 100% zero humanidade, zero técnica. A técnica é essa, a resposta é essa. Só que 25 anos de empresa me mostraram que é impossível você fazer alguma coisa que não tem uma filosofia por trás. Sim. Aí é que entra o que eu estava querendo falar. Por exemplo, quando você está fazendo artes marciais, invariavelmente, mesmo que o seu professor não fale nada, você acaba tendo interesse em filosofias orientais por alguma razão. Eu estou fazendo Kung Fu, vou estudar o taoísmo, o budismo, vou fazer Krav Maga, vou me interessar talvez pelo judaísmo, você vai se interessando. Aí sim, você, é natural. Né? É natural. Você acha que se a menina vai fazer dança espanhola, daqui a pouco está aprendendo espanhol, está querendo ir para a Espanha, né? Acho que é uma coisa normal. Só que não era o caminho do combate, não era aquele caminho do budismo. Não, nós não somos esse corpo, nós não somos assim. Não é isso. A gente tinha que ter. Então, primeiro eu criei 5 itens, que eu achei que era uma coisa sem religião, sem filosofia, e que entraram na cabeça de todo mundo. Amizade, disciplina, perseverança, conhecimento, cidadania, dar o exemplo correto e ter responsabilidade. Cada item desse, ele foi sendo talhado até entrar no que a gente chama de motto, né, que a gente chama em latim, do lema do combate. Então, amizade. Porque você, por exemplo, eu não quero machucar meu colega de treino, eu sou um colaborador dele de treino. Eu não quero ganhar. Perfeito. Eu não estou em combate com ele. Eu não quero arrebentar. É diferente de um campeonato, de alguma coisa que o cara está lutando por uma medalha. Disciplina, afinal de contas, nada do que você vai fazer vai para frente se você não tiver disciplina. Verdade. Né? Você não consegue acordar cedo para estar aqui, você não consegue ir para o trabalho, você não consegue estudar. Né? Perseverança, porque mesmo quando o tempo está difícil, você tem que continuar. É o combustível que você precisa para continuar. Conhecimento, porque o combate eu não queria parar. Eu queria continuar estudando, desenvolvendo. E os meus alunos também me ajudando a desenvolver. Mestre, teve um crime ali, teve aquilo ali, olha como se enquadra no que a gente estudou, olha como isso aqui não se enquadra, vamos tentar, né? Então, conhecimento. Cidadania, porque, evidentemente, eu não quero que meus alunos deem um exemplo ruim, né? Então, se eu ver uma pessoa com a camisa do combate, jogando um papel na rua, olha lá o pessoal do combate, sujo, não sei o quê, arruma confusão. Né? É o exemplo. Exatamente. Aí entra o exemplo que você vai dar para sua família, para os teus amigos, para os teus filhos, às vezes até para os pais, e responsabilidade. Só que a responsabilidade implica em outra coisa da filosofia, que é o seguinte, a maioria das pessoas que eu conheci hoje, né, nesses 25 anos, quando ele entrava no combate, ele não tinha entendido que ele precisava ter a responsabilidade sobre a sua segurança. Não, mas a polícia resolve, o Estado resolve. Isso é uma ilusão. A polícia não vai aparecer de paraquedas. Não brota do bueiro. Não brota do bueiro. Essa expressão foi boa, gostei dela. Não aparece do nada. Né? Você que vai proteger entre você e sua família. Então entrou o nosso lema, você é a sua última linha de defesa. Ou a primeira? Né? Na verdade é a primeira, mas é porque no último caso você também está lá. Né? O que você raciocinou tem sentido. Então a gente começou a talhar nessa ideia, digo nós porque eu considero, eu sou a ponta do grupo, né, o líder do grupo, mas eu não me considero desenvolvendo tudo sozinho. Tá? Todos os meus instrutores, o Alberto Guerra, o Ayrton Frois, Richard Clark, Christian Mills, Alberto Guerra, Renato Miranda, todo mundo que está trabalhando comigo no Brasil inteiro, inclusive nos Estados Unidos, o Vinícius Paiva, a gente está com 3 unidades lá nos Estados Unidos. Já? Que bom. Já, em New Jersey, em Newark. Só que lá tem que adaptar, né? Sim. A lei até americana. A realidade é outra. A lei americana é completamente diferente da nossa. Os crimes, as situações, as agressões também são completamente diferentes da nossa. Sim. Mas a filosofia é a mesma. A filosofia é você se defender e proteger a sua família. Repare que quando você fala defesa pessoal, todo mundo aprender a se defender é importante. Só que acontece que você é o responsável por proteger a tua família. Então, eu nunca tinha feito isso em nenhuma arte marcial. Eu falei, caramba, se o cara estiver agredindo uma pessoa, como é que eu faço para interceder?
Né? Eu nunca tinha visto isso. Então, eu comecei a desenvolver coisas no sentido das coisas que estavam faltando também. Então, né? você entra muito na minha área, porque você trabalha, na verdade, cabeça, crença limitante, filosofia de vida. Nossa, crença limitante, esse é um bom termo, porque eu nunca usei para isso, mas de fato é verdade. Sim, porque se eu começo a acreditar que a minha segurança está no outro, que eu não preciso fazer nada, isso é uma crença limitante. Eu acabo me atrapalhando, me impedindo de fazer muita coisa, porque eu estou acreditando que do nada... Eu tive até... eu te interrompi sem querer, não? Até umas discussões com pessoas, até de forma pública, por causa disso. Não vou falar o nome, não tem nada a ver. E aí eu comentei com uma pessoa que eu já conhecia, eu era padrinho de um casamento, ele era o outro lado do padrinho, e eu falei assim, puxa, fulano, ele mora em outra cidade, né? Eu vi que você estava reclamando da polícia, né? Que você paga seus impostos, tudo, eu entendo, né? Eu entendo, reclamar, né? Às vezes o cara não tem treinamento, não tem isso, tem aquilo. A gente tem um efetivo bem baixo em relação ao que eu... Mas, no fim das contas, você que tem que fazer isso. A mulher dele estava grávida. Aí eu falei assim, e se um cara entrar na sua casa, o que você faz? Ele falou, não tem nada a ver com isso, eu pago meus impostos. Eu fiquei assustado com a resposta dele. Fiquei realmente assustado. Sim, porque afinal de contas é a sua segurança. Eu falei assim, eu sei bem o que eu vou fazer, eu sei que ele não vai sair dali andando. Aí a esposa dele que estava grávida falou, não, mas o Paulo está certo. Quando ele falou isso, a cara dele derreteu, assim, foi um susto, cara, eu vi a mulher dele falando isso. E eu percebi que tinha muita gente que era assim. Então, eu vou trazendo as pessoas para a realidade. Sim. Você acha que isso não vai acontecer com você? Sério? Olha o jornal, cara. Eu não quero sofrer violência, mas se vai chegar até mim, nem que eu prenda ele dentro do quarto para a polícia chegar. Sim, é uma hipótese, né? Mas alguma coisa eu preciso fazer para não sofrer violência. Você não pode ficar de braço cruzado esperando o cara bater acabar na sua mulher, nos teus filhos ou coisa pior. Né? E matar você no final. Essa é uma coisa muito importante. E entende que isso implica em outras questões. Né? Uso de armas. Né? Por exemplo, arma de fogo. Eu advogo sim. Porém, somente você tem treinamento regular e constante para isso. Ponto. E você tem conscientização da segurança, esse tipo de coisa, senão vai ser um problema. Senão a gente volta ao que a gente estava falando. Uma pedra vira arma. Vai virar contra você. Então, qualquer coisa... Né? Exatamente. Uso de facas, que a maioria dos meus alunos usam, dentro do tamanho da lei, que no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo também estão gerando. As lâminas têm que ser até 10 centímetros, isso, aquilo, outro. Né? E a gente passou também para a área de cutelaria. Desenvolvemos facas para isso. Né? Eu quero ver. Vou te mostrar. Então, por exemplo, essa daqui, ó, é a Tiger, desenvolvida pelo mestre Richard Clark, tá? Ó. Linda. É um couro de Kydex, tá? Perigosa, não põe a mão, não. É o que chamam de unha, não? Kerambit. É uma garra de um tigre, na verdade, indonésia. Nossa, tá? linda. Mas essa foi feita para ser um pouco mais aperfeiçoada. E esse anel aqui ó, é feito para a lâmina não sair da sua mão, em hipótese nenhuma. Ou você pegando aqui, ou aqui. Tá? São cutelaria artesanal. Todas essas facas são numeradas. Tá? Tem dono, nome, a gente sabe quem tem. Isso é importante. E essa daqui ó, é a Scorpion, que eu desenvolvi. Tá? Que ela tem um desenho bem diferente, que é o seguinte. A lei, ela prevê o comprimento da lâmina, mas não a largura. Então, ela é muito mais larga que uma lâmina normal. Sim. Ela tem uma ponta para fazer uma penetração mais rápida. A curvatura na linha das lâminas filipinas é para facilitar o saque. Então, ela pegou, puxou e usou. Essas lâminas aqui estão na ideia da lei, tá? Para as pessoas usarem. Falei, olha, estou usando. E a gente tem um documento, uma carteirinha, dizendo que você tem graduação no combate e tal. Isso é o que eu ia perguntar. Então, você só pode comprar se você souber usar. Claro, eu acho um absurdo o cara comprar um negócio que não sabe usar. Não tem sentido, né? A gente compra moto que não sabe usar. E cai, né? Ou machuca os outros. Tem cara que, por exemplo, vai comprar um computador, mas em algum momento você vai ter que aprender, você vai ter que fazer algum curso. Você não pode pegar e achar que a faca vai sozinha, usar, vai se defender sozinha. Você tem que ter treinamento, né? Treinamento adequado. Você não pode tirar isso do chapéu. Né? Perfeito. E dentro da realidade que a gente vive nas cidades como no Rio de Janeiro, no estado e tal, num país que tem violência em todo lugar, né? Sim, o que você puder contar. Eu digo que a gente vive numa ideia de oásis aqui em Friburgo, onde as pessoas não têm a sensação de tanto perigo, porque é mais tranquilo, você vê as pessoas andando com celular, telefonando no meio da rua, conversando de bolsa aberta, um negócio mas agora, elas esquecem que
nós somos seres humanos. Se fôssemos só cachorrinhos e gatinhos, não teríamos problemas. Mas somos seres humanos. Então, hoje mesmo, antes de sair de casa, vi a notícia que tentaram arrombar uma empresa grande aqui, né? Uma loja grande aqui em Friburgo. E as pessoas precisam entender que a segurança vem primeiro de mim, primeiro. E não é só a sensação. A sensação de segurança só vai acontecer se eu estiver pronto para dar e para ter segurança. Eu acho que a ideia começa dali. Porque senão, tudo bem, eu tranquei a porta, deixei as janelas abertas, o espaço é fácil de entrar, mas a porta está com a tranca fechada. Isso não é segurança. Está longe de ser segurança. E a ideia, desde a primeira vez que eu tive o curso contigo, a ideia do vigiar, do olhar o tempo todo. A gente fica até meio neuróticozinho a princípio, depois vai acostumando a. Mas o estar olhando em volta, quem está diferente, o que pode fazer, qual o perigo, se eu estou no ambiente, tenho por onde sair, para onde correr, onde me abrigar. Foram coisas que você colocou na minha cabeça que nunca mais saíram. Poxa, fiquei feliz também, hein? Não, mas isso é importante. Você, a partir do momento que você entende que isso é importante, nunca mais sai, nunca mais vai embora. É muito bom você ter isso, né? Você entrar simples, você vai num show. Aqui na cidade tem bastante show, graças a Deus já é raro você ter uma confusão, você ter uma briga. Não estamos livres disso acontecer. Então eu já entro olhando onde eu vou ficar, se tiver alguma confusão, para onde eu saio, o que eu faço, e não para ir para o combate, mas para saber até mesmo como sair. Isso foi uma coisa que você ensinou e eu falava, gente, onde que eu ia imaginar que defesa pessoal vem primeiro do se eu posso me livrar, eu me livro. Sim. E eu achei isso espetacular. É engraçado, né? Porque é uma coisa óbvia, mas a gente é ensinado a não ver isso, né? Você é ensinado a não ver. Na verdade, você não liga. É. Você só não liga. Eu vou me divertir, não preciso nem olhar se tem perigo ou não. É um aspecto da civilização, né? A gente termina primeiro com canibalismo. Sim. Foi terminando tudo. Então, quando você começa a olhar, né? A gente não... Por exemplo, a gente não sai para caçar para comprar carne, compra pronta. Né? Então, a gente foi indo para o lado civilizatório. O problema é que nem todo mundo é civilizado. Esse que é o problema. E o monstrinho interno está em todo mundo. Existem outras questões, né, que envolvem isso. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, houve existe todo um movimento, não sei quem foi o louco que inventou isso, para meio que tornar o ser humano mais domesticado, né? Sim. Principalmente os homens. Não, vamos diminuir isso e tal. Só que é um cobertor meio curto, sabe? Se você cobre em cima, abre embaixo. Então, por exemplo, eu andei pesquisando, eu não achei relato, quer dizer que não tem acontecido, então não posso afirmar. Sim. Mas não achei relato nenhum, antes dos anos 70, de gente entrando em universidade ou colégio, matando criança e tudo. Verdade. Não achei. E briga de trânsito, evidentemente, se você tinha menos carro, você também não tem como comprovar, né? Será mais tranquilo. Mas algo me indica que realmente o mundo era mais tranquilo, porque tinha muito menos homicídio e tal. Não falando de números de guerra, fora guerra. E aí, o que acontece? O cara vai reprimindo, o homem vai reprimindo aquilo. A única coisa que ele sente de masculino é fazendo um churrasco, né? Ou só masculino. Né? Abrindo um pote. Abrindo um pote, né? Estou no comando aqui do churrasco. E aí ele vai brigar no trânsito. Aí tudo aquilo que foi comprimido, né? O cara só bateu uma batidinha no carro dele que ele vai gastar 500 pratas e não vai se irritar. Ele explode, pega uma arma, enche um cara de tiros e acaba com a vida dele e com a da família dele. Sim. Então, tem algumas coisas envolvendo na área de psicologia, até psiquiatria sobre isso. Eu falei, cara, mas peraí, mas esse cara era tão tranquilo. Sempre tem uns relatos e de repente o cara tem uma explosão louca, né? Parece sem sentido, mas é porque o homem vai sendo pressionado a isso. Sim. É o brinquedo a cobra da mola, né? Que Exato. vai presa na caixinha. Pum, e salta. Por exemplo, testosterona, né? Obviamente não é só homem que tem testosterona, mas eu vi um vídeo de uma moça, não tem muito tempo que eu vi isso, cabeça raspada, que tinha tomado muita testosterona, era competidora de fisiculturismo, deve ter tomado trembolona, um negócio desse assim pesado. Acredito. A mulher gritando, fora, dando um grito, uma coisa horrorosa. Eu falei, gente, a mulher não está preparada para receber uma dose de testosterona dessa e tendo crise. Eu já vi 2 caras em academia tendo crise com testosterona. O cara tá querendo agressivo. Então, quer dizer, sim. E o homem já tem mais testosterona natural. Só que a cabeça dele tá aqui. Aí, você não é masculino, não precisa fazer luta, não. Não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo outro, não. Aí o cara explode. Equilíbrio emocional. Perdeu. O cara perde todo o equilíbrio. Então, veja bem,
E foram aparecendo outros aspectos do combate, além da segurança e da defesa, que obrigado aí por tudo que você falou, porque esse é o prêmio da aula. Eu não teria largado informática, eu não teria largado nada se eu não tivesse esse objetivo, e o prêmio é justamente o aluno chegar aí. Pô, mestre, melhorou minha vida. Porra. Mas muda. Entendeu? Muda. Exato. E melhorou a vida em vários aspectos, não é só a segurança, só que eu fui descobrindo isso com o tempo. O cara que era sedentário, olhava a aula de ginástica, não. Olhava a aula de musculação, não quero misturar com esses caras assim, não quero. Começou a ter um outro motivo, porque ele chegava lá, a maioria é homem, infelizmente, a maioria dos alunos são homens. E nós vamos falar disso porque você tem um curso só para mulheres. Tem, que é liderado pelo professor Leon, inclusive, Fernando Leon. A gente tem treinamento só para mulher, tudo separado, porque são situações diferentes, entendeu? E riscos diferentes, né? Até do clássico, a ideia do, pô, vou me defender de um estupro, é o cara que tem que se preocupar com isso, né? E isso é uma coisa que a gente aqui na cidade precisa falar muito. Olha, aliás, porque aqui nós temos muito feminicídio, nós temos alguns casos bem complicados de estupro, mas tudo muito abafado. A mídia aqui não gosta de... Não é nem que a mídia não goste, é que às vezes não chega na mídia, não chega na delegacia, as pessoas têm vergonha, têm medo. E a mulher, né? Infelizmente, a mulher tem medo de ficar mal vista, mal falada por ter sofrido uma violência. Cá para nós, é justificado. Você sabe como vão olhar para ela. Sim. Ela está mentindo. Não é isso não. Deu mole. Estava vestida errada, fez porque quis. A gente sabe que é assim, não pode negar. Entendeu? Então ela fica naquela, né? Naquela dúvida. O que torna a cifra de estudos uma cifra cinza, uma cifra imprecisa. Verdade. Né? E alunas minhas vieram contar situações que elas passaram. Uma delas passou com o próprio cunhado. Eu acordando com o cunhado, o cara encostou o carro e pimba. Por isso que ela veio treinar. E às vezes não chega nem ao estupro, mas só o fato de sofrer a violência, da tentativa de... Ser obrigada a fazer alguma coisa que você não quer. Mas olha só, vou contar um negócio aqui que é meio estranho, mas eu acho que vai ilustrar. Nenhum homem, nenhuma mulher vai entender exatamente o que passa dentro do corpo do outro, né? Sim. Mas eu passei um cabelo de entender o que era uma mulher por uma razão. Estava fazendo barba, não vou falar o nome do salão lá no Rio de Janeiro. Saiu todo mundo do salão, daqui a pouco estava dormindo, aí o barbeiro encostou a mão em mim, lá embaixo. Aí eu acordei que eu estava meio dormindo, não, isso não aconteceu. Aí ele tocou de novo, eu tirei a mão dele, parei, ele já estava terminando, eu nem olhei para a cara dele, dei o dinheiro, fui para casa, tomei um banho. Aí por que passou na minha cabeça? Primeiro a raiva, né? Sim. Só que se eu bater num cara daqueles, o que vai acontecer? Você que está errado. Você está errado. Você é um homem, está lutando... Não, cara. Né? Se fosse uma mulher dando um tapa, não seria assustador. Mas eu entendi o seguinte. Toque não solicitado. Eu não solicitei para aquele cara. Eu não dei autorização para ele. Entendeu? Exato. E ele estava com um papo assim que... você é lutador, né? Não sei o quê. Não está me tocando aqui. Não tinha sido cantado. Então, entendeu? Então, eu falei, cara, é isso que a mulher sente. Eu cheguei em casa e tomei um banho. Eu falei assim, me deu um asco. Sim. Entendeu? E aí eu comecei a entender essa questão. Eu falei, quer dizer, um apalpar na mulher não é só um apalpar. Não te dei autorização. E eu me senti por uma forma muito ruim, né, de falar, né? É claro que talvez amanhã alguém veja esse podcast e vai fazer alguma piada sobre isso, mas tudo bem. Eu estou falando a verdade, né? Que façam piadas. É melhor do que entender através delas também. Pode não, vou fazer. Porque homem é fogo. Agora, não tem problema. Sobre o ambiente masculino, uma coisa de psicologia que eu li há pouco tempo, e eu encaixei dentro do combate. Falei, caramba, é isso que acontece. Porque tem muitas turmas, principalmente as da manhã, que acaba o horário, a gente vai almoçar junto. Sim. Vai bater papo. Vira uma grande amizade. Exatamente. De noite tem menos tempo, mas sempre tem uns 15, 20 minutos de papo ali. Eu digo que eu cheguei a fazer Muay Thai, cheguei a fazer algumas coisas. Vai virando família. Exato. Você quer saber se o outro está bem. Quando falta, você quer saber por que faltou. Vocês vão sair juntos. Pô, será que aconteceu alguma coisa? O cara não veio uma semana, né? Exatamente. E isso, nossa família, me toca profundamente. Eu vou explicar, eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. Então, olha só. Eu comecei a ver que realmente as pessoas estavam tornando a minha família também. Não era só um do outro. E a minha família sumiu, minha família geneticamente falando. Porque meu filho, minha filha, meu neto e agora o outro neto nasceu na Nova Zelândia. Eu não tenho mais família no Brasil. Eu, minha mulher e minha mãe. Acabou. Então, tem aquela ausência, aquela saudade dos filhos e
A minha filha ainda conversa mais com a minha mãe. Meu filho tem 20 anos, ele tem, né, a gente perdi 7 anos da vida dele quando ele era adolescente. Então, e Nova Zelândia não é ali, né? Não é. É mais de 20 mil cada passagem. Para eles voltarem, eu tenho que gastar 100 mil reais para voltar para tirar férias. Sim. Não dá. Simplesmente não dá. Então, meio que eu dei tchau para os meus filhos. Então, foi um período muito difícil para mim. Com certeza. Horário de 15 horas de diferença, né? 15 horas de diferença. Então, eu ficava acordado até 3h30 da manhã para poder pegar um horário que encaixava com o colégio dele, para poder entrar em contato com meu filho. E a mãe dele batia o telefone para eu não falar com ele. Ah, que bom. Então, isso vai algumas coisas até coisas legais. Foram 3 meses de tortura até que eu consegui pegar o telefone do diretor. E aí consegui, ele falou com a professora, ela falou comigo e todo, falou, teu pai vai ligar para... Ela falou assim, o telefone está tocando, é o seu pai ligando para você. Ele, o quê? Era eu. Ah, pai, achei que você não queria mais falar comigo não, cara. Sua mãe que desliga o telefone, bate todas as vezes. Enfim, aí o que acontece? Aquilo para mim foi uma tortura. Foi um sofrimento horroroso, você é mãe, você sabe. Né? Ainda mais de adolescente em diante. Mas né? acredito que essa disciplina toda que você veio aprendendo te ajudou a ter calma também. Não, ter calma, mas o sofrimento existe. Sim, o sofrimento isso não vai, se não vai parar de existir. Não foi opcional. A forma com que você vai lidar com ele é que é diferente. Exatamente. Aí o que acontece? Passou mais um período, ele é adolescente. Aí, filhão, tá tudo bem? TD. Bota assim, TD. Então ficou um outro vácuo. Sim. Né? Eu já estou perdendo contato com ele, não estou conhecendo mais as pessoas que convivem com ele. Daquela madrugada, indo para lá e para cá, dormi no sofá, né? Sempre dormi no sofá, porque ficava esperando 3 da manhã, abri o olho, parecia um cara de óculos no YouTube, assim. Não é racional você sofrer por coisas que estão fora do seu controle, uma coisa assim. Eu parei assim, nossa, que eu me vejo tanto como um cara racional, né? Sim. Aí eu olhei. Cara, eu gostei disso. Você prestar atenção, estoicismo. Até então, você estava vendo excelente. Tudo. Pois é, eu estava vendo tudo da Ásia. Não, é isso, é shintoísmo, é isso. Porque, inclusive, algumas artes marciais, elas te obrigam, né, a você fazer rituais de outras lutas. Não estou a fim de discutir isso, mas é factual. Sim, acontece. E aí eu falei, cara, tá aí, eu vou começar a ver isso. Olhei uma coisa ali, outra. Falei, cara, estoicismo. Eu não vou sofrer mais. Eu vou entender como é que isso funciona. Porque o que está em cima está embaixo. Pois é. E curioso, aí já entra o Caibalion, aí entra outras questões que, por exemplo, no combate, né? Que é uma outra diferença, que é estranho para a maioria das pessoas, mas quando o cara ouve o que eu vou falar agora para vocês, vocês vão entender. O cara liga a televisão, viu samurai, né? Samurai lutando, samurai assim, samurai assado. Tem aquilo na cabeça, o ninja, nas figuras que estão imaginárias ali no cinema. Sim, e tal. É empolgante. É empolgante, né? Que nem o Bang Bang, Faroeste, né? Sim, também. Aí eu pensei assim, cara, mas engraçado, eu nunca tive interesse na ideia do samurai, né? E eu pratiquei bastante luta japonesa. Por que eu não tive? Eu comecei a ver, peraí, primeiro, esses caras só ensinavam uma certa etnia dentro do Japão. Então, ninguém aqui seria samurai. Já vamos começar. Até pela forma de pensar deles. Forma de pensar, né? O samurai, o caminho dele era a morte. E a ideia do combate era a vida. Eu quero ficar vivo e manter minha vida viva. Até porque o samurai, a partir do momento que ele perde o propósito, a honra é a morte. Exatamente. Então eu falei, peraí, mas nada batia. Aí eu falei, cara, vem cá, aqui no Brasil nós somos latinos de uma forma geral. Todo descendente de português, italiano, não sei o quê. Império Romano, eu vou entender o que tem Império Romano. Comecei a estudar o Império Romano que nem o louco. Falei, caramba, foi ali que o estoicismo cresceu. Sim. E o mais louco é que o lema do combate sempre foi, desde 1999, si vis pacem para bellum. Se queres a paixão, pares para a guerra. Só que esse é um lema da Legião Romana. Sim. Eu falei, caramba, eu comecei a atrelar e estudar a ideia da Legião Romana. Entendendo que você já estava indo nesse caminho, saindo do oriental para o ocidental sem perceber que estava fazendo essa transição. Exato. E eu fui estudando e falei, cara, nenhuma arte marcial, sistema de defesa ou segurança usou o Império Romano. Então, na hora eu falei assim, parece loucura, né? Até porque eu sou um cara muito racional. Deus deixou isso para mim. Foi um pensamento que bateu na minha cabeça. Sim. Porque ninguém fez isso.
500 anos de conhecimento, inteligência ali, hábitos que a gente tem hoje, muitos hábitos, tudo dali. Vamos começar a estudar estoicismo, Marco Aurélio, Sêneca, Cícero, Epiteto, estudando. Toda aula eu pego uma parte do estoicismo, que não é uma religião, é uma filosofia, não misturo uma coisa com a outra, e falo na aula. Estudo por que ele falou isso, né? Trago isso para aula, o que isso aplica na sua realidade, na minha realidade. Aí comecei a tornar a aula mais rica. Sim. E eu comecei a separar, por exemplo, o Império Romano. Você tem 3 coisas que interessavam a gente. O gladiador, com certeza, foi o cara que foi submetido ao combate homem a homem mais perigoso do mundo. Porque imagina um MMA com armas em que muitas vezes vocês morriam. Então, e muitas vezes não estava nem homem a homem. Era com homem animal, outra homens. Era, né? Desleal. Exatamente. Quer dizer, uma situação. Legião, união de grupo. Sim. Né? Então você vê isso até em... Quer dizer, filme realmente não é uma certeza, mas tem muitos filmes como Gladiador que mostra isso. Afinal de contas, eles eram militares, faziam parte do mesmo grupo, né? Então tem aquele espírito militar que o combate sempre teve. Sim. Porque eu dei aula 11 anos na Marinha, dei aula na Aeronáutica, dei aula no FE, alunos meus deram aula no BOP e daí por diante. Então sempre teve esse espírito militar. E a ideia da disciplina, a ideia da hierarquia precisa ter. Terceiro ponto, guarda pretoriana. Cara, eles protegiam a pessoa mais importante do mundo naquela época. Sim. Que era o imperador. Eu falei, caramba. Então comecei a ajustar, né, as coisas dessa forma. Não, é estranho, né? Porque você chega a pensar, às vezes, até de uma forma esotérica. Eu falei, cara, por que ninguém fez isso antes? É porque é para mim. E era para acontecer agora. Era para acontecer de alguém. De alguém, né? Então você acha estranho porque é tão bom, é tão rico de informações, de coisas, e você é histórico de armas e tal. Tanto que quando eu fiz 25 anos, um aluno meu, que era novo, nem era um aluno assim, há muito tempo, ele me deu um Gládio de presente, romano. Nossa, que cópia lindo. do Gládio de Júlio César. Eu fiquei assim, impressionado com aquilo. O Marcelo, um abraço para você, Marcelo. Posso deixar de falar isso. Tá lá no meu quarto, né, guardadão. Então, o combate foi ele ganhando outro corpo além disso, Sim. né? O espírito de corpo do pessoal. Agora, vamos relacionar isso com a minha família. Perdi a família, Sim. né? Tá lá do outro lado, como se tivesse uma parede do outro lado. Não perdi, mas está longe. Não né? tem mais esse Você contato. não tem um contato. Aí eu percebi que eu estava em casa sempre um pouco triste, por mais que eu estudasse estoicismo e tal. Eu ia para academia, voltava feliz. Até porque libera serotonina, libera endorfina. Mas eu estava com a minha família. Sim, mas não libera só por alunos. Conta da luta, por conta do exercício físico, porque a academia também libera. Sim. Mas o estar com a pessoa, um bom abraço libera ocitocina, que é o mesmo hormônio que uma Já li mãe, sobre isso. né? Que uma mãe na hora que tem o neném libera. Que é o que não falta lá. A gente se abraça quando tem aniversário, bate papo, vai não sei o quê. E eu me realizo ali. Entendeu? É uma coisa muito pessoal. E eu sei que os outros membros da equipe, os outros instrutores, Sim. também ficam felizes e têm alunos e tal. Mas talvez eles não tenham tido esse mesmo problema que eu. Sim. Um ou outro não tem filhos, mas acaba tendo alunos que viram os filhos dele, ou sobrinhos, E né? vira mesmo. De alguma... Vira mesmo. Eu falo que eu dou aula desde nova e meus filhos são muitos. Tem um aluno meu, o Wellington, que é mestre hoje, major da PM, tem 40 e... Ele começou a treinar com 16. Ele treina comigo há pouquinho tempo. Há mais tempo que a empresa. A empresa tem 25. Ele treina 29 anos comigo. E vira tão família que eu tenho alunas que quando têm filhos ou quando têm netos, me ligam e falam, seu neto nasceu, seu bisneto nasceu. Pois é. E isso é gostoso demais. Exato. A Dani, aluna minha, é praticamente minha filha também. A filha dela falou, esse é o vovô do coração, é minha netinha do coração. Então, acaba que ele não substitui a genética, mas substitui o teu espírito, o teu amor que você vai para os teus alunos, Sim. aquilo tudo. E é uma realização pessoal. Eu não tenho como voltar atrás. É impossível chegar assim, não deu certo, você vai voltar para os teus 10 anos de informática. Isso aí, para mim, acabou. Eu sou o Paulo Albuquerque do combate. Entendeu? Eu digo que conhecimento, na verdade, quem dizia isso era meu avô, conhecimento não ocupa espaço. Tenho certeza que 10 anos de informática servem para muita coisa. Sim. Mas não é mais a mesma realidade. A informática hoje é uma boa ferramenta para mim, né? Sim. Mas não é meu ganho de vida. Não me dá o pão, não me dá a satisfação que eu daria, né? Isso é bom até para quem quer migrar. O cara entender que você pode encontrar os sonhos, né? Mas isso de encontrar o sonho eu sabia, justamente na informática, não por mim. Porque eu tinha feito um curso de qualidade total na White Martins, quando eu era estagiário, aos 21 anos.
E no curso a mulher falava assim dos cadastros. Porque, esqueci o nome da professora, porque os cadastros eram muito importantes. Porque uma vez o Bulhões, que era o presidente da White Martins, ele falou assim: a gente não tem um fotógrafo oficial ainda, toda semana a gente imprime. Aí, olha, tem um cara aqui que sabe fotografia. Daqui a pouco pegou o cara que estava triste no setor de contabilidade para virar um fotógrafo bem pago dentro da empresa e feliz. E ela usou isso como exemplo. Eu botei isso na cabeça. Sim. Né? Não que eu não goste de informática. Informática é um caminho muito legal, mas não era eu. Ponto. Não estava completo. Acabou, exatamente. Você não se sente realizado, né? Eu sou um cara realizado desenvolvendo alguma coisa. E desenvolvendo uma coisa que seja útil para as pessoas. Esse é o meu caminho. E o combate foi a melhor maneira para isso, porque foi uma necessidade minha, né? Eu acho que é de todo mundo. As pessoas só ainda não entendem que isso é necessidade. Que foi aquilo que eu estava falando. Não precisa aprender necessariamente a fazer lutas e a fazer... É bom, é excelente. Mas você estava me explicando coisas que a gente pode usar como alça de bolsa, salto alto, hashi de cabelo. Você lembra tudo, hein? É claro que eu lembro. Poxa, ó, o conhecimento não ocupa espaço. Então eu tinha razão, tá vendo? Então são coisas muito simples. E eu acho que o maior de tudo que você me ensinou e nunca mais saiu foi postura. Eu nunca mais vou esquecer, minha filha brinca com isso até hoje, ela era pequenininha na época. Eu fui seguida, nós chegamos de Porto de Galinhas, em Recife, delicioso, todo mundo morto de cansado e eu com energia lá em cima. Eu passei o dia inteiro dentro daqueles recifes, dentro daqueles corais, e a energia estava a mil. Eu falei, preciso andar, eu preciso gastar energia. E um menino veio me acompanhando, me seguindo, felizmente com a ideia de ganhar alguma coisa. E eu comecei a prestar atenção. Ninguém volta, nada de diferente, não estava com nada na mão, não estava armado, era um garotinho. Fez uma boa leitura. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu olhei para ele e falei assim, vaza, moleque. Ele arregalou o olhinho, falei, não vim do Rio para perder em Recife? Sai! Ainda mais no Rio de Janeiro, capital mundial do bandidagem, malandragem. A ideia não era essa. É lógico que você fica olhando se está armado, se tem gente em volta, se eu vou fugir do menininho, vou cair na mão de um outro. Quando eu vi que não, eu falei, vamos lembrar, postura, né? Atitude. Proatividade, né? E ele foi embora, eu voltei tranquila, entrei, tomei meu banho e fui dormir. Aí, até hoje eu brinco com isso lá em casa. É claro que não é para todas as situações, mas eu consegui lembrar olha em volta, vê o que mais tem, vê como ele está, qual é a postura dele. Isso faz grande diferença, porque ele podia só numa decisão falar, me dá, então toma. Hoje no início, você falou assim que no início você fica um pouco paranoico, você tem razão. Fica. Mas sabe o que acontece com o tempo? Essa paranoia se torna hábito. E o hábito não é uma coisa ruim, né? Eu não sei onde é que eu li isso, um amigo meu falou, mas sobre hábito, você pode não lembrar, mas você sabe que escovou o dente de manhã. Sim. Isso está no teu hábito. Entendeu? Então, algumas situações que eu me safei, ou alguns alunos se safaram, é simplesmente pelo hábito de você ter a mente como se fosse um gato de rua, e não a mente como um gato de casa domesticado, parado. Você tá na rua, pensando no gato de rua. Ele toma um susto, pula, tá ligado, né? Tá em casa, tá dormindo, né? Aquele gato tranquilo. Tinha amigas que brincavam, né? A gente morava no Rio e eu dava aula, e atendia no spa até muito tarde, e ia encontrar o marido andando pela Uruguaiana, andava por ali, aquilo tudo fechado, 10 e pouco da noite. E enquanto elas ainda olhavam as barraquinhas que ainda tinham, os rapazes que estavam com coisa no chão, eu olhando em volta, se tinha alguém pelas escuridões, se tinha alguém andando mais rápido, se tinha alguém vindo por trás. E ela falava, você é neurótica? Eu falei, não, porque não está me fazendo mal. Exato. Eu acho que o problema está justamente aí, o ficar prevenido está longe de ser algo que é para ser ruim. E isso é que eu acho legal entrar na cabeça das pessoas, que você muda não só a sua atitude, você muda pensamento, você muda conhecimento, você vai mudando sua forma de viver, mas sem isso ser pesado, sem isso ser ruim, sem ter que falar, então agora eu vou ter que ficar olhando tudo o tempo todo, vigiando tudo o tempo todo, olhando embaixo do tapete. Não é isso. Mas é vir se acostumando
Ah, lá na frente tem alguém que está esquisito, vou andar para o lado contrário. Ou para a direita tá muito estranho, vou pela esquerda. Avaliação de risco. Avaliação de risco. Né? Isso tudo é passado na aula. A aula, na verdade, eu separei o combate em 35 aulas por graduação. Nossa. Então, o cara fez 35 aulas por graduação, certamente vai fazer um exame que 99% de chance de passar, né? E ele não é obrigado a fazer exame como nas outras artes marciais ou ganhar alguma graduação. Mas, simbolicamente, quando ele chega à faixa preta, ele ganha uma faixa preta, tem tudo isso. Sim, é gostoso. Exato, mas eu exponho ele a muitas questões teóricas, inclusive. A gente cria situações, olha, você está andando na rua assim, assado, qual é a tua solução? Não, está demorando, ó. Qual é a tua solução se fizer isso? Prefiro fugir. Ótimo. Aí a gente tem técnica de fuga. Não, essa situação eu acho que eu posso negociar. Ótimo. Né? E essa? Não, porque eu não sei se tem alguém atrás de mim. A gente vai criando situações para você ter uma resposta rápida, sim, e ideal, o mais próximo para você reduzir o risco. Mas assim, falando sobre risco, né, às vezes as pessoas não entendem... Não, mas é certo, é errado reagir? Não é reagir, olha só. Primeiro que o maior valor de todos é a vida. Então, a gente não vai discutir isso. Então, se você está falando sobre deixar o teu celular ir embora, deixa ele embora, acabou. Você se chateia, mas você não perdeu a vida. Sim. Né? Então, o maior valor é esse. Mas para eu poder entender realmente o combate, o que eu faço? Eu pego vários dados de 6 lados comuns e ponho assim, ó, isso aqui tem um dadinho. Se você jogar um dadinho contra outro, um vai dar 1, outro vai dar 6. Verdade. Então, às vezes, você ganha um dia, ganha outro. Você botou treinamento, é isso. Você botou, não é, mas o cara sempre pode tirar 6 e você 1. E se você conseguir evitar e não tá lá, você nunca perde. Verdade, muito melhor. Você nunca perde. Então, se você consegue evitar, é a melhor coisa. Se você consegue, entendeu? Então, assim, não teve jeito, você caiu em situações onde você tem probabilidades e riscos. Então, aí você tem que manipular isso da melhor maneira. Tem 4 caras aqui, eu não consigo fugir, não consigo correr, ou tem minha esposa ou filho que eu tenho que proteger. Eu vou puxar minha arma e minha faca e mandar ver. Posso fugir? Melhor. Por quê? Porque eu não tenho problema nenhum com a lei depois. Eu não vou ficar discutindo com a lei, indo a julgamento. Acabou. Sim, então, sem entrar num combate corpo a corpo, sem entrar numa situação muito pior. E é engraçado, porque quando eu falava isso assim em outras aulas de luta, vem cá, mas e se eu quiser fugir? Às vezes o professor ficava assim, não, mas isso não tem na luta tal, não tem na nossa luta e tal. Sim. Não, mas aí seria desonroso. Não. Aí, pois é. Aí vamos lá, vamos para a definição correta, mais correta do que é honra. Honra é você, não é ética. Tanto eu posso provar isso que, por exemplo, o samurai tem honra, né? Um exemplo de honra, mas ele testava a espada no mendigo. Sim. Então isso não tem a ver com ética ou moral. É isso que as pessoas confundem. Honra é a capacidade que uma pessoa tem de cumprir as regras do grupo ao qual ele pertence. Então, por isso que existem frases tipo honra entre mafiosos, sim, que é não entregar o outro, honra entre ladrões, honra entre políticos, não entregar o outro, que é a mesma coisa, né? Ou cumprir as palavras, honra entre seus amigos, cumprir as palavras. Eu não tenho relação com ética ou moral, é só capacidade de cumprir. Mas vem cá, o meu pacto de honra é com a minha família. Sim. Não, mas eu vou machucar e tal. Vamos lá, perto da academia, mas academia onde eu dou aula, na Tijuca tinha o Walmart, que hoje é o Guanabara. Pois é, naquele Walmart, uns anos atrás, passou um motorista de táxi, estava um pai com um filho e um amigo do filho. Ele xingou o motorista de táxi, talvez ele tenha passado de alguma forma ruim. O motorista parou, pegou a bengala do carro, o cara foi discutir com ele e bateu na cabeça do cara. Ele ficou tetraplégico, mais de 2 anos e morreu. Passou o táxi, você não conseguiu se segurar, você chegou a um cara, vai embora. Por que ele ficou parado? E na frente dos meninos. Exato, fica parado. Quer dizer, o garoto viu o pai ficar aleijado, viu o pai morrer, diminuiu a qualidade de vida da família com toda certeza. Cria um trauma. Cria um trauma. E o outro cara, não sei se está preso ou está solto, mas esse cara que era motorista de táxi era um cara que já tinha sido expulso de serviço público, mas conseguiu pegar uma carta, né? Que o Estado não tem controle sobre tudo. Então, vamos lá. Decisões erradas. Sim. Quando você está falando de vida, da sua vida, da vida da tua família, você não pode fazer decisões erradas. Você não pode fazer decisões erradas. Eu sou homem, eu tenho ego, sou machão, eu vou lá, né?
Semana passada, eu recebi, retrasada, um vídeo de 2 caras brigando com um facão no posto de gasolina. Nossa. Coisa horrorosa. Um cara perdeu a mão, o outro morreu e tal. Eu olhei assim, vi bem o vídeo, não tinha ninguém que eles estavam protegendo. Qual é a razão? Ego. Briga por não briga. Não vou embora, não. Briga por briga. E não sabendo lutar, tá? Nosso horário está chegando no finalzinho, Então, mas tá eu bom. quero que você fale só mais uma coisa. Diga. Eu sei que isso faz uma diferença psicológica, uma grande diferença, uma mudança muito grande. Como que você mostra isso? Como você fala isso para os seus alunos? Ou você só recebe, só vê essa mudança emocional, essa mudança psicológica? Eu posso falar por mim, né? Porque o próprio combate me mudou. À medida que eu fui trabalhando no combate, desenvolvendo, eu falei, caramba, por exemplo, o estoicismo melhorou, a relação com as pessoas melhorou. Antes da aula do combate, na faculdade, que eu fiz engenharia antes de informática, eu tive que dar minha primeira aula no palco. Eu não bebo. Sim. Você tem ideia, eu não bebo e eu ficava inseguro. Eu tive que beber, subir lá, falei tudo rápido em 5 minutos, porque eu não tinha confiança. O combate me deu confiança para resolver várias coisas e vários alunos também. Me consegui aprender a falar com as pessoas. Olha, eu tô aqui no podcast da Cristiana, cara. Como é que pode? Eu tô aqui, né? Pop, ela é pop, quem sou eu? Quem dera. Eu tô aqui com confiança para falar, né? Isso tudo foi uma mudança e foi mudando a vida inteira, Sim. né? A procura de soluções e tudo. O combate sou eu. É minha vida tá ali. E eu sei que ela também está mudando de outras pessoas. Não são poucas, né? Graças a Deus está até nos Estados Unidos que a gente está. Estamos no sul do Brasil, estamos no Acre. Tá o Nascimento e o Coesnai no Acre, bem longe, né? Não está em Friburgo. Vamos resolver isso depois. Mas se a pessoa quiser fazer um grupo, quiser fazer um treinamento ou um final de semana, você faz? Claro. Não, mas eu posso fazer muito melhor do que isso, né? Na hora que o pessoal entrar em contato comigo, a gente consegue fazer várias coisas, várias mecânicas que eu tenho para poder espalhar o combate. Tem gente que só vai querer a parte teórica, tem gente que vai querer tudo que eu sugiro. A parte teórica, eu tenho vídeos, eu tenho livros e tal, mas o ideal é o cara viver o combate, né? Trouxe um só. Ah, legal. Trouxe o último, eu trouxe né? um só. Mas eu Legal. li e fiquei impressionada. Gostou? Já para começar, o manual politicamente incorreto das artes marciais e defesa pessoal foi o melhor título que eu acho que você pode imaginar. É. Porque essa ideia do politicamente correto, o tudo muito certinho, o tudo muito perfeito, te prende, te aleja, te impede de fazer tanta coisa. Ou você fala a verdade ou não fala, né? Exato. Entendeu? Então, esse livro aí, cara, todo mundo que já leu falou assim, cara, eu fiquei meio assustado com algumas coisas, outras eu gostei, mas eu entendi o teu raciocínio. A maioria foi mais ou menos isso. Porque, às vezes, o cara põe uma fé cega numa coisa. Não, sou faixa preta e tudo, eu estou imune a qualquer coisa. E não está. Não, claro que não. Não entendeu? está. Claro você não que está imune a um vírus que você não enxerga. Imagina. Exatamente. Não né? está. Então, quer dizer, todas essas questões, eu botei uma boa parte nos livros, as minhas questões pessoais, né? Eu acho que, primeira vez que eu venho no podcast, abri até bastante para você aqui, né? Bastante mesmo. E é um negócio meio, assim, é a minha realização. Acho que se eu não tivesse feito isso, não teria motivo para estar vivo mais, teria razão. Onde as pessoas encontram seus livros, te encontram? Essa é a boa pergunta. Agora eu vou olhar para você, querido ouvinte. Vamos lá. www.combato, com a letra K, kombato.org é o nosso site. A partir dali você encontra tudo. O meu WhatsApp para qualquer coisa, tá? Só não me xinga. 21, né? Rio de Janeiro, 97 285 0287. Então, 21 97 285 0287, tá? Através do WhatsApp, através do site, vocês acham tudo lá. Aí tem os livros, tem as explicações sobre o que é o combate, tem tudo. Tudo que o pessoal precisar. A gente tem formação à distância, formação assim, curso intensivo, viagens, formação de grupos, a gente tem todas as saídas possíveis, inclusive, graças a isso aí a informática me ajudou muito. Ajuda da tecnologia para isso também. Porque os alunos fazem, toda semana tem uma aula e o aluno recebe um vídeo da aula inteira, tá? Se ele não quiser aparecer, não aparece, para ele poder consultar, para ele lembrar das coisas que eu falei. Todas as minhas aulas são assim. Nossa, que legal, excelente isso. Isso é um diferencial, né? Isso é um diferencial bem legal. Porque o cara, o que é aquilo? O que ele falou? Qual era o nome daquilo ali? Qual é a técnica? Tá tudo gravado, toda semana. E eu acho excelente também que você faz
trabalhos específicos, como trabalho só para faca, trabalho só para arma, trabalho só para mulheres. Já fiz para crianças. Só para taxista, acredita? Olha que coisa. Taxista, que não tinha Uber ainda, né? Eu tinha que acrescentar Uber. Para crianças, que é o K2, que é o Combat Kids, aqui é completamente diferente. Eu não falo de luta, eu pesquisei com os adultos qual a luta que eles tinham feito quando eram criança, por que eles pararam, o que eles gostaram ou não, separei numa lista. E é lúdico. Isso. Peguei os estudos japoneses, tá, de segurança para criança. Comprei agora cursos de disciplina japonesa para ensinar a criança certo. E fui juntando, trabalhando, sempre dando o nome dos autores, tá, dos mestres e tudo. Eu acho isso importantíssimo. Tá? Que, aliás, é bem lembrado. Na internet tem um cara aí que me copia descaradamente. Semana que passou, os meus alunos até riram, mestre, agora ele está dando aula de estoicismo na aula dele. Botou uniforme preto, usa o nome de uma outra luta que ele não tem direito para usar. É um negócio de morrer de rir, cara. Aí todo mundo ri. Falei, ele está te homenageando, mestre. Se ele está fazendo bem para as pessoas, está tudo bem. Isso eu penso. Desde que ele ensine certo, vai fazer bem para alguém. Exatamente. Desde que ele ensine nada errado, né? Então, essa aqui é a questão. Não sei exatamente o que ele está ensinando. Paulo, fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer você ter vindo do Rio, ter vindo correndo, ter pego o trânsito. Tem que comentar isso. Você falou da tranquilidade de Friburgo. Aí, na hora que a gente estava chegando quase no shopping, tinha um cara falando no celular, atravessando devagarinho. Aí o cara parou no carro na frente. Demais. Eu falei assim, sabe como é que é ser no Rio, né? Tava minha esposa, a Júlia, a irmã dela, a Bianca. Na mesma hora, a pessoa ia buzinar. Não, o cara parou e deixou o cara espera. Muito legal isso. Parece que eu tenho outra dimensão. Mas a gente tem que mudar um pouquinho essa mentalidade para as pessoas se protegerem, porque elas também acham que estão imunes de qualquer perigo. Olha, você pode cometer violência até contra você, então por que você não vai esperar dos outros, né? Verdade. Muito obrigada mesmo. Poxa, Cris, felicidade ótima. Prazer enorme te ter aqui. Pax. Obrigado. Com certeza. Patinha, muito obrigado por tudo que você faz aqui. Agradeço aos nossos patrocinadores, agradeço ao Hugo, ao nosso Realize Podcast, que está sempre aqui de portas abertas para você que quer falar um pouquinho mais, quer colocar o seu conhecimento, que é como o Paulo que aqui está falando, e tem o espaço dele, tem os canais dele, no Instagram, no YouTube, também fala bastante. Quem quiser fazer algum trabalho, seja de terapia integrativa, seja uma massagem, venha para relaxar, para mudar a cabeça, para tirar traumas, é só marcar comigo no 21996795340 ou pelo Instagram no @cristerapia. Facinho. Eu espero vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de marcar a gente lá. Se gostar, fala que gostou, passa para os amigos. Se não gostar, pode falar também que não gostou, que a gente melhora, que a gente faz. E passa para os inimigos, que a gente quer muito que isso se espalhe. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Vai atrás da Cris, que ela sabe muito, hein? Ela estudou muito, ela sabe o que está falando. Obrigada, amor.